Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa sexta aula de revisão para o Enem, trabalhando os principais assuntos que são cobrados do Enem. E nesta aula a gente vai trabalhar sobre gráficos, um assunto que cai bastante no Enem. Na primeira aula, se você não assistiu, a primeira aula foi de razão, a segunda aula foi de escala, a terceira aula é de regra de três, a quarta aula de estatística e a quinta aula, que eu não lembro qual é o assunto aí, tudo bem? Mas a sexta aula de hoje a gente vai trabalhar sobre gráficos. E vamos lá ver a nossa primeira questão. E a questão diz o seguinte: Enem caiu no Enem de 2011 e diz o seguinte: o termo agronegócio não se refere à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio do PIB brasileiro. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio do PIB brasileiro e posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. A pergunta é: segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos... Quais foram os anos, em que o agronegócio houve uma queda no negócio? Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa analisar o gráfico que ele nos deu, tudo bem? Vamos lá. Aqui no gráfico, como ele mesmo colocou, começou no ano de 1998. 1998, corretamente. E o último ano aqui, 2008. Ou seja, nesse sentido, nós temos os anos relacionados. Vamos verificar onde que houve queda. Perceba que nesse sentido aqui, todos eles estão o quê? Crescendo, gente. Agora, nesse exato ponto, que é o ano de 2003, ele começou a cair, gente, e caiu até exatamente esse ponto, que é o ano de 2006. Aqui ele passou a crescer novamente. Então, voltando para a pergunta, segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de 2003 a 2006. E aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Essa é a primeira questão dessa aula. Vamos resolver mais uma questão. Então, pessoal, vamos resolver a segunda questão. E essa questão caiu no Enem de 2017. E diz o seguinte: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. A pergunta é esta: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do tempo Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado, gente? Está aqui o tempo analisado. Esse gráfico aqui indica o tempo. E aqui, na vertical, indica a velocidade do veículo. Vamos lá analisar, por quanto tempo, o veículo permaneceu parado. Imóvel significa parado, tudo bem? Olhando para cá. Aqui, gente, ele estava a uma velocidade constante. Aqui ele aumentou a sua velocidade. Aqui ele diminuiu a sua velocidade. Aqui ele manteve a velocidade constante e aqui ele acelerou novamente. Aqui ele desacelerou, até chegar aqui. Aqui nesse ponto, gente, que é o ponto 6, até o ponto 8, gente, significa dizer que aqui ele parou.
Aqui ele acelerou novamente, ou seja, de 6 para 8 são exatamente 2 minutos, ou seja, quantos minutos ele permaneceu imóvel, ou seja, parado ao longo do tempo analisado aí, foi exatamente 2 minutos. E aí a nossa alternativa correta é a letra C, tudo bem? Tá aí a resolução de mais uma questão. Vamos resolver mais um problema aí. Então, pessoal, vamos resolver mais uma questão. E diz o seguinte, Enem 2014. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 da espécie bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente da cultura foi máxima? Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Então vamos lá. Primeiramente está aqui o gráfico, né? O problema diz trata-se de duas bactérias. Bactéria 1 e bactéria 2. E aí os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui, ó, a quantidade de bactérias. Vamos lá. Então, já que ele quer, né? Em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi a máxima? Onde que houve o maior total de bactérias aí? Tudo bem? O que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Eu sei que aqui na segunda-feira, bactéria 2, ó, perceba que aqui, ó, retrata a bactéria 2. E aqui, a outro gráfico, a bactéria 1. Vamos lá. Nessa segunda-feira, vou botar o S de segunda-feira, tinha 1.250 bactérias e a outra 350. Tomando os dois dá quanto? 0, 10, vai 1, 6 e 1. Ou seja, na segunda-feira tinha 1.600 bactérias. Vamos analisar agora aqui na terça-feira. Quantas bactérias tinha? Aqui, ó, 1.100. E aqui, ó, 800. Tomar os dois, então. 0, 0, 9 e 1. Ou seja, na terça-feira já tinha mais bactéria do que na segunda. Vamos analisar agora na quarta-feira, gente. Quantas bactérias tem? 1.450 mais 300. Vai dar quanto? 0, 5, 7 e 1. Ou seja, na terça-feira continua sendo o máximo de bactéria que aí havia. Vamos analisar agora na quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, que é exatamente aqui, ó, havia 150 mais 650. Somando os dois, né? 10, vai 1, vai dar 15. Continua na terça-feira com o maior número de bactérias. Vamos analisar agora sexta-feira. Sexta-feira tinha 1.400 mais 300. E também vai dar 1.700. E sábado tinha quantas bactérias? 1.000 mais 290, né? Isso chega a 1.290. E por último, no domingo, a quantidade de bactérias aqui, ó, 1.350. E aqui, a outra bactéria tinha 0. Somando isso aqui, 1.350, gente. Voltando para a pergunta, né? Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias desse ambiente de cultura foi máxima? E aí está exatamente aqui, gente, ó. Na terça-feira que havia, né? Somando as duas bactérias, 1.900 bactérias. E aí, a nossa alternativa correta é terça-feira. Então, tá aí mais uma questão. Vamos resolver mais uma questão do Enem aí.
Então, vamos resolver mais uma questão. E essa questão caiu no Enem de 2016. E diz o seguinte, gente. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e um risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, que é uma linha, né, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja um nível zero de sua capacidade, né? Quando é que o reservatório vai zerar? Ou seja, não tem mais água nesse reservatório, mantendo esse mesmo padrão aí desse gráfico. Então vamos lá. Primeiramente vamos analisar aí o gráfico aqui, ó. Meses, perceba que aqui é mês, ó. Meses. Então, aqui é o que? Aqui é o percentual com relação à capacidade máxima, nível do reservatório, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, ó, no mês 1, que foi quando foi o primeiro mês analisado, estava com 30%. No mês 2 aqui, ó, vamos supor que 26%. No mês 3, gente, ó, mês 3 estava com um pouquinho acima de 22%. No mês 4 estava com metade ali, vamos dizer assim, 17,5%. O mês 5 estava um pouquinho abaixo de 15%, então botei 14%. No mês 6 estava exatamente com 10%. Vamos lá anotar essas informações aqui, gente, ó. Mês 1, né? Bota aqui M1, mês 1, estava com 30%. Mês 2, qual era a capacidade dele aqui? 26%. 26%. O mês 3, gente, estava com a capacidade um pouquinho acima de 20%, 22%. Mês 4, estava com a capacidade um pouquinho abaixo de 20 aí. Bota aqui a metade, né? Bota aqui 17. O mês 5 estava com capacidade um pouquinho abaixo daqui. Bota aqui 14. O mês 6 estava com a capacidade de 10%, gente. Vamos analisar esse gráfico aí, gente, ó. De 30 para 26, 4. Diminuiu 4%. De 26 para 22, diminuiu 4% novamente. De 22 para 17, 4% novamente. De 17, 3%. Ou seja, resumidamente, aqui isso deveria ser um número exato, 4% aí, tudo bem? E aí, novamente, aqui, ó, 4%, gente. Ou seja, está reduzindo mês a mês 4%. E aí, a pergunta que ele faz aqui, né? Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Ou seja, no mês 6 é o que? 10 menos 4. Dá 9%. No mês, mês 7, no mês 8, vai ser o que? 9 menos 3, dá 6%. Vou botar aqui em cima aqui, ó. Mês 9, quanto por cento? 6 menos 3, 3%. E o mês 10, 3 menos 3 novamente. Ou desculpa, gente, não é 3. Desculpa aqui, ó. Vou fazer a correção. 10, estou sempre tirando 4 aqui, gente, ó. Sempre tirando 4. 10 menos 4 dá 6, beleza. 6 menos 4 dá 2. E 2 menos 4 aí vai zerar. Ou seja, passou-se quanto mês? 1, 2, 3. Ou seja, no terceiro mês, após o sexto mês, o reservatório vai estar seco. Tudo bem?
E aí, a nossa alternativa correta seria exatamente aqui, ó. 2 meses e meio. Professor, por que 2 meses e meio? Aqui, perceba aqui, ó. Tirei 4, né? Fui para 6. Tirei mais 4, foi para 2. Ou seja, não completa exatamente 3 meses. Tudo bem? Fica aí na metade. E aí, tá aí a nossa alternativa, que é a letra A. Vamos resolver mais um problema, gente. Então, pessoal, vamos resolver mais uma questão. E a questão agora é de gráfico com porcentagem. Diz o seguinte: essa questão caiu no ano de 2021, diz o seguinte: o gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era... Qual desses reservatórios aqui possuía o maior nível de água? Aqui, o reservatório 1, 2, 3, 4, 5. E a sua capacidade máxima e também a porcentagem que cada um dele continha nessa data aí que ele havia analisado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar aí o reservatório 1 dele, o reservatório 1, né? Qual era a sua, o seu volume de água, né? No dia previsto aí, avaliado. No reservatório 1, a sua capacidade máxima é de 105. Só que nesse dia, em porcentagem, ó, 20% é o que tinha. Vamos analisar quanto é 20%. 20% de 1.005. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. O de vira vezes. Basta fazer a multiplicação cruzada. Vou cancelar esse 0 com esse 0. 2 vezes 105 vai ser 210. Passa esse 10 aqui. Posso cancelar esse 0 com esse 0. Ou seja, nesse dia, o reservatório 1 tinha 21 de volume aí. Tudo bem? Vamos analisar agora o reservatório dele. Qual era o volume de água nesse dia aí? O reservatório, a sua capacidade dele aqui, ó, 100. Ele tinha 30%, gente. 30% de 100. Eu já sei que é exatamente 30% de 100. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. O de vira vezes, coloco o 100 aqui. Posso cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros. 30 vezes 1 vai dar exatamente 30. O reservatório 3, o reservatório dele estava com 50% da sua capacidade. Quanto é 50% de 20? Gente, 50%, gente, é a metade. Ou seja, eu vou nem precisar calcular aqui, viu? Reservatório 3 estava com a capacidade de 10, volume 10. E o reservatório 4, eu vou apagar aqui, gente. Reservatório 4. Qual que era o volume do reservatório 4 no dia avaliado aí? A capacidade dele ali, ó, 80, né? E ele estava com 40%, gente. Vamos lá, vou apagar aqui novamente. 40% de 80, gente. 40%, gente. 40 sobre 100. Uma pergunta que pode estar fazendo: por que por 100? Esse símbolo de porcentagem indica que tem 100 embaixo. O de é como se fosse o vezes, gente. Coloca o 80 aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Cancela esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0. Fica somente 4 vezes 8, que é 32. Ou seja, nesse dia o reservatório estava com 32. E, por último aí, né, o reservatório 5. Qual era a capacidade dele no reservatório 5 dele aqui, ó? Ele estava com 60%. Quanto é 60% de 40, que é o volume dele máximo aí? 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100. O de vira vezes. Cancela os zeros, gente, ó. Fica tudo mais fácil. 6 vezes 4, gente, dá 24. Ou seja, nesse dia ele estava com volume de 24%. Aí você volta para o problema.
Nessa data, o reservatório com maior volume de água era qual deles, gente? Vamos analisar, ó. Exatamente aqui, o reservatório 4, porque estava com 32 de volume. E aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Vamos lá resolver mais uma questão. Se você estiver gostando dessa aula, gente, não deixe de dar seu like e compartilhar com aquele amigo que vai fazer a prova do Enem. Vamos lá. Então, vamos lá resolver mais um problema. E essa questão caiu no Enem de 2011 e diz o seguinte: os preços médios da gasolina, etanol e diesel sofreram variações que foram registradas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Para a gasolina, em 6 datas compreendidas no período de 15 de outubro de 2015 e 13 de janeiro de 2016, conforme o gráfico. Considerando os intervalos do período com valores informados no gráfico, o maior aumento, gente, onde que houve o maior aumento em valor absoluto do preço de gasolina ocorreu no intervalo. De qual intervalo aí ocorreu o maior aumento da gasolina, gente? Então vamos lá, analisando o gráfico, né? Aqui é a data, gente, e aqui valor médio por litro. Então, onde que ocorreu, né, o maior aumento do preço de gasolina, gente, ó? Perceba aqui, exatamente nesses pontos, ocorreu um aumento mais levemente, gente. Mas, na dúvida, você pode comparar, gente. Pegar o maior menos o menor. Maior menos o menor. Mas, de imediato, eu consigo enxergar aqui, gente, ó, que nesse intervalo aqui, ó, é onde o gráfico houve uma maior inclinação, gente. Ou seja, eu posso agora, só para comparar aí, gente, já que com certeza já é a resposta, 3.755, ou desculpa, 3,755 e 3,691. Vamos ver quanto é que foi esse aumento aqui, gente, ó. 4, 15, aqui vai ficar 6, 15 menos 9, dá 6, 7, 15 menos 9, 7. Olha, desculpa aí, 6, gente, 6. 6 menos 6, 0, 3 menos 3, 0. Taca aqui, o aumento foi aqui. Olhando para o outro gráfico, onde houve um aumento aí maior, seria, por exemplo, comparando esses dois aqui, gente, ó. Ou seja, gente, o maior aumento ocorreu nesse intervalo de tempo aqui. Tudo bem? Vamos lá resolver mais uma questão. Ou melhor dizendo, né? Eu tenho que marcar qual que é a alternativa aqui, ó. De dezembro a... 9 de dezembro a 30 de dezembro. 9 de dezembro a 30 de dezembro aqui, ó. A alternativa correta, letra D. Vamos resolver mais uma questão, gente. Vamos lá, gente, resolver mais um problema. Aí nós temos uma tabela, tudo bem? Também caiu no Enem de 2022. E diz o seguinte, gente. Uma instituição de ensino superior oferece vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo, gente? Qual o total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Concorrendo quais os cursos? Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, História, Letras e Pedagogia. Então, aqui, ó, número de vagas oferecidas, né? Número de candidatos por vaga. Basta eu multiplicar aqui, gente, ó. Ou seja, significa dizer, a cada uma vaga tem 6 candidatos por essa vaga. Vamos lá, quanto é o número de candidatos por concorrendo aqui, né, ao curso de administração? 30 vezes 6, gente, dá 180.
Número de candidatos concorrendo aí sem esses contatos. 6 vezes 40, dá 240. 7 vezes 50, dá 350. 8 vezes 30, dá 240. Então, quando você faz esse cálculo rápido aí, gente, eu sei que 8 vezes 0 dá 0. E 8 vezes 3 dá 24. Eu estou apenas multiplicando ali pelo último número. Agora aqui, ó. 4 vezes 5 dá 25. Coloco 5 e vai 2. 4 vezes 2 dá 8. Mais 2 vai dar 10. Opa, gente. Desculpa aí. Tá errado. 4 vezes 5 é 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2 dá 10. Por último, 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 dá 12. E agora, basta somar aqui para saber o número de candidatos aí que se inscreveram aí. Ó, se eu somar aqui, gente, ó. Opa, deu 5. E a única alternativa que tem 5, gente, ó, é a letra D. Vamos concluir aí o raciocínio agora aí, tá bom? Ó, vou destacar de outra cor aqui. 8 mais 8, ó, 4 mais 4, dá 16. 16 mais 5 dá 21. 21 mais 2 dá 23. 23 mais 2. Novamente, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, gente. E aí, de fato, né, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, tá aí a resolução de mais uma questão. Novamente, se você estiver gostando da aula, deixe seu like, deixe seu comentário aí também, querendo algum conteúdo, a resolução de algum assunto que caia bastante no Enem, a gente pode produzir uma aula. Vamos lá resolver mais uma questão. Então, vamos lá resolver essa questão que caiu no Enem de 2011. E diz o seguinte: utiliza-se o termo download para designar o processo pelo qual um arquivo é transferido de algum site da internet para o dispositivo do usuário, computador, tablet e celular. Quando a transferência é interrompida, se diz que o download está travado. O esboço do gráfico representa a evolução do download de um arquivo que demorou 16 segundos para ser concluído. A pergunta é, gente, aqui embaixo, por quanto tempo em segundos esse download ficou travado? Qual foi o intervalo de tempo que ele ficou exatamente travado? E aí, vamos analisar para o gráfico, gente. Aqui, gente, ó, é o tempo, gente, ou seja, o tempo que demorou para ser baixado o arquivo. E aqui está falando do volume de dados baixados aí. Vamos lá. Qual foi o intervalo que ficou travado? Aqui, ó, ele cresceu, então continuou baixando os arquivos aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui, gente, ó, ficou estagnado, parado, ou seja, não está vendo o baixamento dos arquivos aí. Ou seja, do 3 para o 6 são exatamente 3 minutos. Aqui voltou a baixar o arquivo novamente. Aqui, nesse intervalo de 10 a 12, ficou parado novamente. E aqui de 10 para 12 são 2 minutos. Aqui voltou a subir novamente, ou seja, voltou a baixar o arquivo. E aqui baixou mais rapidamente o arquivo, ou seja, o tempo que ele ficou sem baixar aí é exatamente 5 minutos. E aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Tá aí a resolução de mais uma questão. Vamos lá resolver mais uma questão do Enem aí. Então, pessoal, vamos resolver a última questão dessa aula. E essa questão caiu no Enem de 2020. E diz o seguinte: prever a dinâmica populacional de um país é de extrema importância, pois com esse conhecimento as políticas públicas em saúde, educação,
habitação e infraestrutura poderão ser executadas sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira desde 1950 até 2010. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira de 1950 até 2010. A extrapopulação previsão até o ano de 2050, representada pela linha trajetada, foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa o aumento da população é: qual dessas alternativas será? Vamos lá. Primeiramente, está aqui o ano, né? Que vai de 1950 a 2050. E está aqui a população brasileira em milhão de reais, bilhões, quer dizer. Então, vamos lá. Primeiramente, ele faz como é que se diz? Uma importante informação no texto, gente. A linha cheia do gráfico mostra a evolução da população brasileira desde 1950 até 2010, até aqui 2010. E a extrapopulação previsão até o ano de 2010. Ou seja, esse intervalo de aqui, gente, ó, é previsão. Então, vamos lá, gente. Onde que a população brasileira vai permanecer crescendo? Até que ano previsão aí? Vamos lá. Vamos lá. Daqui para cá, ó, perceba que o gráfico está crescendo, gente. Ó. Cresceu. Bom, tá aqui. Foi o último censo aqui de acordo com essa questão aí. Só que nesse intervalo aqui, gente, o que é a previsão, ela permaneceu crescendo, gente, ó. Agora, nesse intervalo daqui para cá, ela decaiu. Ou seja, aqui nesse pedaço caiu. Ou seja, a população vai começar a cair. E aí, se você for analisar as alternativas, ó, perceba que eu já posso analisar, eliminar. Ó. Aqui está crescendo de 50, 60, 70. Ou seja, aqui eu já posso eliminar. O gráfico não começou aqui, o gráfico começou em 1950. E aí ficamos nessas três alternativas aí. Qual delas a gente deve marcar? O gráfico, a população vai crescer até 2010, gente? Não, ela vai crescer até 2010. Ela vai até 2010, mas tem uma previsão de continuar crescendo aqui. Ó. Ou seja, eu elimino a alternativa letra A. E aí ficamos entre B e C. Ou seja, você tem 50%, gente, de acertar essa questão agora. Se eu tenho duas alternativas, tem 50%. E aí, vamos analisar, né? Conforme eu acabei colocando aqui, ó, nesse intervalo, gente, ó, de 40 até 50, a população caiu, ou seja, ela não vai continuar crescendo. E ele quer, pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa o aumento da população, ou seja, eu elimino a letra C, porque aqui, entre 40 e 50, a população cai. E aí, ficamos somente na alternativa letra B. Se você gostou da aula, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que vai fazer a prova do Enem. E se você tem algum conteúdo que você gostaria de ver no canal, envie uma mensagem, deixe aí nos comentários o que você gostaria de ver no canal sobre preparação para o Enem. Então, não deixe de assistir as aulas anteriores, primeira aula, segunda aula, terceira aula e também as aulas seguintes. Então, te vejo na nossa próxima aula.